Fala desenvolvedor, tudo bacana? Bem-vindos à Next Wave Education, meu nome é Abimael Mendes e hoje nós vamos falar sobre funções de agregação no link. Então fica ligado que o tema tá bem bacana. Antes da gente iniciar, eu gostaria de pedir que se você gostar do vídeo, deixa o like, deixa um comentário e se inscreve no nosso canal se você ainda não for inscrito. Ajuda bastante a engajar o canal e assim a gente trazer um conteúdo cada vez melhor para você. Então, bora lá! Antes da gente partir para o código, vamos para uma definição, né? O que são métodos de agregação? Os métodos de agregação no link vão ser métodos que vão combinar múltiplos elementos de uma coleção para produzir um único resultado. Ou seja, esses métodos eles vão pegar uma quantidade de informação dentro de uma coleção, analisar essas informações e retornar um valor. Alguns exemplos comuns de métodos do link é o método de soma, de média, de contagem, de máximo, de mínimo. Eles vão realizar a análise dos dados dessa coleção e vão retornar um determinado valor. Então, esses são os métodos de agregação, mais voltados aqui para o link no C#. Para o nosso projeto de exemplo, eu criei aqui um projeto de console chamado Métodos de Agregação Link, onde a gente vai colocar os nossos exemplos. Então, bora lá para o nosso primeiro método, que é o método max. Digamos que a gente tem aqui uma lista de inteiros, essa lista vai ser uma lista de inteiros, chamada números, algo bem simples. Vai ter aqui uma nova lista e dentro dessa nova lista a gente vai adicionar alguns valores, como 10, 12, 50, 80, 110 e 99. Vamos colocar aqui alguns valores aleatórios. Digamos que na minha aplicação eu precise recuperar o maior valor dessa lista. Como que eu posso fazer? Posso criar aqui uma variável do tipo int para receber esse valor, chamar aqui ela de valor máximo e informar que eu quero utilizar o método max na minha lista de números. Só colocando o max aqui, a gente já vai recuperar o maior valor dessa lista. Vamos colocar aqui um console writeLine, CW, e mostrar aqui que o maior valor da lista é o valor max. Se a gente colocar o nosso código para executar, a gente vai ver o resultado do método max. Pronto, tá aqui o nosso resultado. O maior valor da lista é 110. Se a gente passar o olho aqui, a gente consegue ver que realmente o maior valor é 110. Aqui é um exemplo simples, a gente sabe que muitas vezes a gente precisa lidar com listas gigantescas e por olho não dá para ver, né? Então a gente precisa realmente utilizar o método max. Ele é muito utilizado quando a gente precisa retornar o maior valor da lista. Então vamos agora para o nosso próximo método. O nosso próximo método é o min. Ele vai buscar o menor valor dentro de uma coleção. Esse método, tanto o max quanto o min, a gente consegue lembrar lá do SQL que a gente consegue recuperar o maior valor ou o menor valor dentro lá das nossas tabelas. Aqui vai ser de forma bem semelhante. E o min ele pode ser utilizado em sistemas onde a gente precisa realizar a busca da primeira compra de um cliente. Então vamos aqui para o nosso exemplo para a gente entender melhor o funcionamento do método min. Vamos retirar aqui. Então vamos criar aqui um array de datetimes chamado datas. Vamos abrir aqui, colocar nossas informações. Um new datetime, que vai ter a data de 2024, 3/12. Trocar aqui as datas. Pronto, temos o nosso array, nossa coleção. Agora vamos utilizar o método min para buscar a menor data dentro desse array. Aqui a gente vai criar uma variável chamada primeira data, que vai ser igual ao datas, que vai ser igual ao data.min. Depois disso a gente pode colocar um console writeLine, informando que a primeira data é primeira data, ponto. E aqui a gente vai colocar um toShot dataString, que a gente quer a data curta. Então, colocando aqui o nosso código para executar, a gente vai ver que a nossa data mais antiga, que a primeira data é o dia 12 do mês 3 de 2024. Aqui a gente consegue ver que é o nosso primeiro elemento da nossa lista. Então, ele conseguiu pegar aqui a menor data do nosso array.
Dando continuidade nos nossos métodos, o nosso próximo método é o método count. Ele vai realizar a contagem dos elementos da lista. A gente pode repassar uma condição ou não. No caso, vamos manter aqui o nosso exemplo de pessoas. Vamos retirar aqui essas variáveis, mudar o nome da nossa variável para contagem e trocar aqui o nosso método. Aqui a gente vai pegar as pessoas e vai colocar simplesmente o count, onde a gente vai realizar a contagem da quantidade de pessoas. E aqui ele não vai retornar uma pessoa em si, um objeto pessoa. Ele vai retornar um int, com a quantidade de pessoas que existem aqui na lista. Colocando aqui o CW para mostrar, a gente pode repassar aqui a informação da quantidade de pessoas na lista. E repassar aqui a nossa contagem. Colocando aqui o nosso código para executar, a gente percebe que a nossa lista tem 4 pessoas, assim como a gente consegue contar aqui observando. Mas digamos que na minha aplicação existe uma regra que eu preciso saber a idade das pessoas que possuem a idade acima dos 18 anos. Nesse caso, eu posso colocar aqui uma condição. Vou colocar aqui uma expressão onde p ponto idade tem que ser maior do que 18 anos. Colocando aqui o nosso código para executar, a gente vai perceber que nós temos 3 pessoas que possuem a idade maior do que 18. Apenas a Maria aqui que possui a idade menor do que 18. Os demais possuem a idade acima desse valor. Então o método count ele é muito utilizado dentro dessas contagens de elementos dentro de uma lista. Dando continuidade, o nosso próximo método vai ser o sum, que vai somar os valores dentro daquela lista. No caso aqui, a gente vai para uma abordagem diferente. Eu vou alterar aqui o meu objeto. Vou colocar aqui um objeto chamado vendas. E vai ter um valor do tipo decimal. Vou alterar aqui, colocar vendas. Alterar aqui o nome. E alterar as informações aqui dentro da minha lista. Após povoar a minha lista, eu vou criar aqui uma variável do tipo decimal, chamada total, que vai ser igual a vendas.sum. E aqui a gente vai passar uma expressão informando que a gente quer que seja calculado com base na propriedade valor. Então aqui ele vai somar todos os valores que tem aqui dentro da minha lista e armazenar aqui dentro da minha variável total. Pois isso a gente pode mostrar aqui na nossa tela que o valor total das vendas é do valor aqui total. Colocando o nosso código para executar, a gente consegue ver aqui que o valor total das nossas vendas é de R$ 7.502. Esse método é muito utilizado dentro de sistemas de venda, onde a gente precisa realizar a soma dos valores que foram vendidos, a soma da quantidade de produtos no estoque e outras ações do lado financeiro. E por fim, chegamos aqui no nosso último método, que é o método average. Aqui ele vai realizar a média dos valores, que a gente pode retirar nosso objeto de vendas e criar aqui uma lista de doubles, chamado notas. A gente vai realizar aqui o cálculo da média das notas dos alunos. Adicionar aqui os valores dentro da nossa lista. Coloca aqui uma nota 8.3, 9.8, 7.7, 4.5 e por fim um 10 aqui. Após isso a gente pode criar aqui um double chamado média e vai receber o valor de notas.average, que é a média dessa nota. Colocando aqui no console writeLine, a gente consegue ver que a média das notas do aluno é de... E aqui a gente repassa a nossa média. Vamos colocar aqui nosso código para executar e ver qual foi a média do nosso aluno. A média dele foi de 8,05. No caso aqui a gente viu que ficou alguns números a mais. Para isso a gente pode colocar aqui um toString, colocar aqui uma formatação, colocar um Fzinho na formatação. Caso você queira saber mais sobre formatação de números e string, a gente tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Após isso, vamos colocar aqui o nosso código para executar
e ver como ficou a nossa formatação. No caso aqui ficou a média 8,06. Então, galera, foram esses métodos que eu queria repassar para vocês aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente consegue utilizar eles bastante dentro das nossas aplicações, tanto utilizando eles com condições ou apenas de forma direta. Utilizem nas suas aplicações, tenho certeza que vai ajudar bastante no desenvolvimento de software de vocês. É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, mais uma vez eu peço, deixa um comentário, deixa o like também. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal. E até a próxima, galera. Até mais!